galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Fernanda, sou uma estudante do IFTM, do curso de eletrônica. E no nosso primeiro vídeo de hoje, irei fazer uma breve explicação rápida, fácil e prático de se escutar e também de se fazer, que nesse caso são os 6 tipos de ligações de lâmpadas. Sim, 6 tipos, né? Porque esse trabalho vale 7 pontos, né, professor Júlio? Henrique! Então tá bom, então é isso, vamos começar a nossa explicação. Espera. Ai, meu Deus, que som é esse? Ai, meu Deus! Agora sim, sem demais delongas, irei explicar os tipos de ligações. Antes de eu explicar, eu vou explicar o básico para vocês. Para fazer essas ligações, vocês irão precisar de uma lâmpada, mais de uma lâmpada, né? Ou mais de um interruptor, que nesse caso nós iremos usar o simples, o duplo e o triplo, exatamente. São só esses que nós vamos usar. E nós iremos usar apenas um disjuntor para cada explicação, ok? Ligação de uma lâmpada comandada por um interruptor simples. Para a montagem desse circuito, você irá precisar de 3 fios. O fio de retorno, que a cor dele é amarela ou branca. O fio fase, que ele pode ser preto e vermelho. E o fio neutro, que ele é azul, tá bom? Azul claro de preferência para ficar mais fácil. Henrique! Ah, meu Deus! Aonde que os fios são conectados? Primeiramente, o fio fase, ele sai da caixa de distribuição e ele é passado pelo disjuntor. E depois é conectado em um dos bornes do interruptor. Ai, mas o que são bornes? Bornes é o parafuso que fica dentro do interruptor. O fio de retorno, ele é conectado um dos bornes restantes do interruptor que segue diretamente até a lâmpada, né? Agora vamos falar sobre os fios que são conectados na lâmpada. Os fios conectados na lâmpada são o retorno e o cabo neutro, que ele é conectado à rosca lateral do soquete da lâmpada. O soquete da lâmpada nada mais nada menos que é o componente elétrico que fixa a lâmpada e a conecta na rede de energia. É aquele negocinho que fica no teto, onde que fica as fiações e é meio que tampado por um negócio fazendo com que os fios eles não toquem diretamente na lâmpada, e sim pelo negocinho de metal que vai fazer a energia chegar na lâmpada. Eu acho que é isso, eu acho que é assim que funciona. Por enquanto, não sei ainda. Agora, para o circuito funcionar, né? Para o circuito funcionar, o neutro tem que ficar à disposição na lâmpada. O fio fase, ele tem que ficar na fonte de energia, ou seja, no interruptor para deixar o circuito aberto. Henrique! Que nesse caso, a corrente, ela não passa. Ai, mas qual que é a diferença de circuito aberto para circuito fechado? O circuito aberto, ele tem uma diferença enorme com o circuito fechado, porque quando o circuito está aberto, a corrente ela não passa, né? E quando o circuito é fechado, a corrente passa. Então, por isso que quando você vai apertar o botão do interruptor que apaga a luz, significa que a corrente simplesmente abriu. Ou seja, a energia não passa. E quando você liga a lâmpada, a corrente fecha, fazendo com que a energia passe e acende a lâmpada. E lembrando que a tensão do circuito ela tem que estar 127 volts ou 220 volts. O diagrama
unifilar é a representação técnica utilizada nas plantas baixas de projetos elétricos. Wait, 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 wait. Em vez de desenhar cada fio separadamente, ele usa uma única linha, ou seja, o eletroduto e traços transversais, ou seja, os cortes, para indicar a quantidade e o tipo de condutores que passam dentro de uma tubulação. Representação no desenho. O ponto de luz no teto é representado por um círculo. O interruptor na parede é um círculo menor, comandando de uma letra, por exemplo, A, que indica qual a lâmpada é comandada. Quantidade de fios. No trecho entre o quadro de distribuição e a lâmpada, passa por fios na fase, neutro e terra. No trecho entre lâmpadas e o interruptor, passam o fio fase e o fio retorno, apresentando pelo mesmo símbolo, ou que nesse caso é o nosso símbolo A. Ligação de duas lâmpadas comandadas por um interruptor simples. Eu acho que essa partezinha aqui eu não preciso falar se vocês entenderam, mas vamos lá. Primeiramente, o fio fase, ele sai do seu quadro, né, e vai direto para o disjuntor. Depois, ele sai do disjuntor e passa entrando em um dos bornes do interruptor. O fio neutro, ele sai do seu quadro de... Ele sai do seu quadro de distribuição e conecta nas duas lâmpadas. Pela aquela partezinha que eu já expliquei para vocês no começo do vídeo, que eu não vou explicar novamente. E também vocês podem fazer dois tipos de ligação, conectar um único fio fase nas duas lâmpadas, mas nesse caso nós conectamos dois fio fase. O fio de retorno, você vai conectar nas duas lâmpadas e depois você vai conectar em um dos bornes do interruptor. O diagrama unifilar é a representação simplificada usada em projetos arquitetônicos, onde todos os condutores passam pelo mesmo eletroduto e são desenhados como única linha com traços transversais, ou seja, cada traço representa um fio. Símbolo da lâmpada. Um circuito, ponto de luz no teto, é um eletroproduto que chega a ele no teto. Ligação de 3 lâmpadas comandada por interruptor, sabe o que? Simples! Primeiro, o fio fase, ele vai sair do seu quadro de distribuição e entra no disjuntor. Depois ele sai do disjuntor e conecta em um dos bornes do interruptor simples. Depois, aí vem o fio neutro. O fio neutro, ele conecta um a cada nos 3 LEDs. Não tudo de uma vez. Também pode conectar tudo de uma vez, mas também pode conectar separadamente. Depois, vem o fio de retorno, que ele é conectado nas 3 lâmpadas também. E depois é conectado em um dos bornes do interruptor. Enrique! O seu diagrama unifilar é a representação simplificada feita sobre a planta baixa arquitetônica, onde todos os condutores dentro do mesmo eletroproduto são indicados por traços inclinados sobre uma única linha. Símbolo do ponto de luz. Uma circunferência no teto com a letra indicando o circuito e a potência. O símbolo do interruptor simples. Uma circunferência menor na parede. A ligação de 2 lâmpadas comandadas por interruptor duplo. Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy. O fio fase entra no disjuntor e sai entrando nos 2 bornes do interruptor. O fio neutro, ele conecta nas 2 lâmpadas, tá? Não junto, praticamente um fio conectando a cada lâmpada. E o fio de retorno, ele conecta no soquete das 2 lâmpadas e depois conecta nos 2 bornes do interruptor.
nos projetos elétricos, onde todos os condutores que passam pelo mesmo eletroduto, oh meu Deus, que nome difícil, já tô cansada de falar esse nome, são representados por um único traço acompanhado de símbolos e pequenas linhas transversais, que nesse caso são chamadas de achuras ou rachuras, por conta que o nome tem H, então eu acho que é rachuras, né, que nesse caso indicam cada fio. Sim. Ligação de 3 lâmpadas comandada por um interruptor triplo. Primeiro, o fio fase, ele sai do quadro de distribuição e conecta no disjuntor. Assim que ele é conectado no disjuntor, ele sai do disjuntor e conecta nos 3 bornes do interruptor triplo. O fio neutro, ele sai do... Enrique! Esqueci o nome. Do quadro de distribuição e conecta nas 3 lâmpadas. O fio de retorno, ele é conectado no bocal das 3 lâmpadas e depois é conectado no interruptor triplo, nos 3 últimos bocais do interruptor triplo. Seu diagrama unifilar tem um esquema desenhado sobre a planta baixa arquitetônica, simplificando os condutores em um único traço. Eletrodutos são representados por linhas contínuas entre o quadro de distribuição, o interruptor e as caixas de luz, ou seja, as lâmpadas. Interruptor triplo é simbolizado por um circuito pela metade com um número de rasters. Enrique! Raster. É esse nome aí, né? Disfarça. Corresponde às teclas. 3 traços diagonais, que nesse caso é 3 traços, né? Que tá mostrando aqui. Acompanhados da letra do circuito, que nesse caso a gente pode nomear até 3 letras, né? Pra fechar esse vídeo com chave de ouro, né? Eu vou falar agora sobre ligação de uma lâmpada, mas nesse caso em paralelo. Como vocês podem perceber, vocês acabaram de se deparar com uma monstruosidade, né? Mas vamos lá que eu vou explicar pra vocês. O básico de sempre, né? Que o fio fase sai do seu ponto de quadro e entra no disjuntor, depois sai do disjuntor e conecta no interruptor. E é aí que vem a chave de ouro. Tá vendo esses 2 fios vermelhos? Então, eles são conectados uns aos outros, que nesse caso são os fios fase. E aí, por isso que é chamado de interruptor paralelo, porque quando, por exemplo, você desliga a luz em um cômodo, né, a chave do outro interruptor, ela vai estar aberta. Você não vai conseguir acender e muito menos você vai conseguir apagar a luz. E aí, o que acontece? O fio neutro vai diretamente para a lâmpada e o fio de retorno ele sai da lâmpada e conecta em um dos interruptores que estão em paralelo. Eu não consegui achar nada do diagrama unifilar desse circuito, até porque o que estava falando no diagrama unifilar estava falando no diagrama multifilar, que nesse caso não é a planta do circuito. Então, a única coisa que eu posso falar aqui é que é praticamente a mesma coisa do que a montagem, né? Mas só que a única coisa que vocês estão vendo aí é o desenho e eu não tenho como eu explicar o diagrama unifilar desse circuito. Mas é isso o vídeo de hoje, tá bom? Se você chegou até aqui, se inscreva no meu canal. Eu sou uma pessoa muito preguiçosa, mas se você quiser também, ativa o sininho de notificação, até porque eu vou postar mais vídeos com o tempo. Por enquanto eu tenho preguiça, né, de postar na conta do meu TikTok, imagina aqui no YouTube, né? Então, esse aqui é o meu primeiro vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixe seu like e é isso.
Ah, não, vou deixar aqui um recadinho aqui pra vocês, pra quem quiser me seguir no meu TikTok tá aqui na descrição, tá? Além disso, vou também estar postando um link aqui do meu blogger, né? Que o blogger, nada mais nada menos, explicando esse conteúdo, vai estar todos os desenhos, tudo explicando sobre os diagramas unifilares e os diagramas multifilares. Então, assim, pra quem quiser também, me segue lá no blogger, que é um aplicativo onde que você posta suas coisas, onde que eu posso postar minhas coisas. Não precisa te pagar nada, é tudo de graça. A única coisa que vocês vão poder fazer é login com o Google, tá? E é praticamente isso. Agora de verdade. E agora fui!